Olá, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Ser Político. Andei sumido por conta dessa pandemia e várias outras coisas que andaram acontecendo, mas agora eu estou de volta, me adaptando, né, a essa nova realidade que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu vou fazer agora algumas entrevistas via esses aplicativos de videoconferência. E hoje, para começar, eu tenho a oportunidade de conversar aqui com o meu amigo Almir Aguiar, ex-presidente dos sindicatos bancários do Rio e atual secretário de combate ao racismo da Contraf. Almir, seja bem-vindo aqui ao canal Ser Político. Obrigado, Bragança, pelo convite. Você já tinha feito esse convite lá atrás, né? A gente não teve oportunidade com a pandemia. Todos tiveram uma série de dificuldades, né? Mas surgiram esses programas que são importantes hoje. Tem muita gente em casa e, com certeza, esse seu programa ele tem uma audiência muito grande. Eu sei que os bancários estão muito atentos em relação a ele e é um grande prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Almir, então vamos lá. Eu acho que uma coisa interessante para a gente falar, que talvez muita gente não saiba, é como essa questão do Covid-19, essa pandemia, tem afetado de maneira mais sensível a população negra, menos favorecida, o pessoal das comunidades. O que você pode nos dizer a respeito disso? Na verdade, essa questão da população negra estar sofrendo hoje com a pandemia não é um problema recente. A população negra, ao longo dos anos, é a que mais sofre na questão de saúde, de educação, dos postos de saúde. Só para lembrar, a mulher negra, quando vai tomar anestesia para ganhar o seu bebê, os médicos geralmente dão uma quantidade menor. Eles alegam que a mulher negra é mais forte, suporta a dor. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é um processo histórico que acontece no nosso país, que vem desde o período da escravidão, onde negros e negras sofrem um preconceito muito grande. E hoje nós percebemos que a população negra é a que mais sofre em relação à pandemia. A letalidade é maior na população negra. Olha, enquanto os especialistas falam muito que, olha, tem que lavar as mãos, tem que usar álcool gel, tem que manter o isolamento, a população negra, a maior desse país, vive em favelas, onde não tem saneamento básico, não tem água potável, as pessoas vivem aglomeradas, porque moram num espaço muito pequeno, geralmente são 7 ou 8 pessoas, ali tem um pequeno banheiro, tem uma pequena cozinha, mas as pessoas, na verdade, não têm o isolamento social como se coloca hoje pelos especialistas. Então, a população negra é que mais sofre em relação a isso. A Covid-19, ela atinge todas as classes sociais, mas as que mais morrem são negros e negras, por vários motivos. Hoje as UTIs estão superlotadas, mas a população que tem condições de ter um setor de saúde ainda tem um atendimento muito melhor. A tendência depois é não ter espaço para ninguém. Essa pandemia ela tem aumentado assim de forma assustadora, principalmente na última semana para cá. E a gente sabe que as pessoas vão ser atingidas de qualquer forma, mas a população negra ela sofre com isso. É um descaso social, uma política de governo, política de Estado, que só teve a diferença no governo do Lula e a Dilma, onde a população negra teve um olhar diferente por parte do Estado, das políticas afirmativas, e muita coisa melhorou. Claro, não é o que todos nós queríamos, a gente queria muito mais do que isso, porque o preconceito e a discriminação continua. Mas é importante lembrar que tivemos avanços e hoje o retrocesso é cada vez maior. Entendi. Foi feita uma pesquisa recente, agora, principalmente por conta dessa pandemia, e foi levantado que 1/4 dos leitos de hospital ele fica destinado à grande população, a maioria da população, cerca de 160 milhões de pessoas. E 3/4 dos leitos fica com a população de maior poder
aquisitivo, né? Que é um disparate. Você acha que o correto seria fazer uma espécie de fila única nos hospitais, como um programa do governo federal, e o governo pagando por isso? Na Espanha, por exemplo, isso foi feito. Tanto os laboratórios quanto hospitais privados foram estatizados durante a pandemia. Mas aqui, quando um governador faz isso, por exemplo, o Flávio Dino no Maranhão, ele foi duramente criticado, principalmente pela classe médica, enfim, os donos de hospitais privados, os planos de saúde. O que você acha dessa questão? Então, a fila única, ela seria fundamental, ela seria um espaço muito mais democrático, né, como hoje na doação de órgãos tem a fila única. Eu acho que seria um pouco por aí. É importante que essas iniciativas sejam tomadas para que a população possa ter aquele atendimento verdadeiro, de acordo com como é que se diz, com as suas necessidades. A pessoa teve atendimento, ela tem um problema, precisa ser internada, ela tem o seu número na fila. Claro que tem outras pessoas, então isso é necessário ser respeitado. O que não pode é uma pessoa por conhecimento político, ou que tem um poder aquisitivo maior, que geralmente são as pessoas brancas, tem essa oportunidade de furar a fila. Então, acho que isso tem que ter um respeito muito grande. Agora, o que acontece no Maranhão, na verdade, acaba acontecendo em várias regiões do país, é a questão do preconceito. As pessoas não aceitam que o negro tenha a sua oportunidade. O Maranhão é um estado onde tem uma população negra muito grande. Então, assim, aquele segmento branco, aquela elite, ela não aceita, como não aceitou no governo Lula que os negros e pobres viajassem de avião, não só no Brasil, como no mundo, né? Teve outras oportunidades. Então, na questão da saúde, não é diferente. A população brasileira, a população negra brasileira, como a população americana, que é muito próxima nessa questão da escravidão e também na quantidade da população. Fora da África, são os dois países que têm uma população negra muito grande, e nos Estados Unidos também não é diferente. Os negros estão em segundo plano. A população negra ela tem uma letalidade muito grande nesse processo do Covid-19, que não é muito diferente do Brasil. Então, a questão é global, o preconceito é grande. Tanto que, recentemente, médicos franceses queriam fazer testes da vacina do Covid-19 nos países africanos. Mas por que nos países africanos? E não na própria França, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha? Não. É a visão que eles têm, que é uma população que não tem uma grande importância, está lá em segundo plano, é ali que a gente tem que testar, como fizeram nas vacinas relacionadas à questão da AIDS. Então, eu acho que essa questão das filas, ela acaba sendo fundamental para que o atendimento seja democrático. Não tem essa questão de furar fila, porque é branco, porque tem dinheiro. E nesse momento de pandemia, a gente tem observado muitas coisas nesse sentido. A população chega para ter um atendimento, tem a sua anamnese, mas às vezes eles não fazem a testagem, porque está faltando teste no Brasil. Então, algum segmento é testado e outros não. E acaba morrendo uma população muito maior que a população negra. Então, é uma conversa que a gente tem que fazer todos os dias. Por que o preconceito? Por que a população que mais sofre é a população negra? Então, é um debate fundamental. Acho que o Flávio Dino ali, ele acertou nessa questão e todos os governadores deveriam fazer igual. Diga-se de passagem, as políticas relacionadas ao coronavírus, à Covid-19, ela tem sido mais avançada por parte dos governadores, ou melhor, de alguns governadores, do que propriamente do governo federal, que não tem tido iniciativa nenhuma importante, e a política que tem sido implementada é mais de acabar com o isolamento, para que as pessoas possam se contaminar ainda mais. Então, você tocou num assunto que é importante, mas ao mesmo tempo muito, muito polêmico. É lógico que a gente é a favor do isolamento, mas o isolamento ele é muito diferente para uma pessoa
que mora numa comunidade carente e para uma pessoa que está lá em Higienópolis, no mais rico de São Paulo. Então, assim, o que eu te pergunto é, levando em consideração o perfil do empresariado brasileiro, que só pensa no lucro e que, por qualquer motivo, ele demite, você pensa que o lockdown seria mais benéfico ou maléfico à população pobre, à população mais carente? Olha, Bragança, deixa eu te falar. Essa questão do lockdown, ela realmente é muito importante em algumas cidades, principalmente Rio de Janeiro, como o próprio Maranhão, em Belém do Pará, porque a gente tem notado que o crescimento das pessoas contaminadas pelo coronavírus tem aumentado muito grande. Por outro lado, as aglomerações também têm aumentado, as pessoas não estão respeitando, e na Itália, ela começou assim, depois que as mortes chegaram todos os dias, 600, 700, 800 mortes por dia, o governo ele percebeu a necessidade de fazer o lockdown. E as iniciativas, ela teve um sucesso nessas cidades depois disso, foi diminuindo. Olha, as pessoas estão contaminadas. Uma pessoa acaba contaminando 2 ou 3 pessoas aqui no Brasil. Se você não tem o controle sobre isso, a tendência daquelas 3 contaminar mais 3 e aí por diante e vai aumentar cada vez mais. Hoje, tem uma necessidade das pessoas ficarem em casa e vai ser percebido que diminuiu o número de contaminação e a tendência é cuidar dessas pessoas. Tem que ter oportunidade, tem que ter vaga nos hospitais, porque a partir do momento que essas pessoas se cuidarem e melhorarem, vai diminuir o número de infectados. Enquanto continuar essa política do presidente da República de ir para as ruas, de participar de manifestação, de andar de jet ski, dizer que vai fazer um churrasco, ela incentiva um segmento de pessoas. O próprio Trump, lá nos Estados Unidos, no início, ele não levava muito a sério, né? Como também o primeiro-ministro do Reino Unido, né? Também não levava muito a sério. Esse primeiro-ministro, ele pegou 2 vezes o Covid-19 e hoje o discurso dele hoje é diferente. Como o Trump, ele não mudou muito aquela coisa do isolamento, ele já está pensando em liberar em alguma cidade, porque tem uma visão de empresário, mas ele teve iniciativas diferentes do início, quando ele achava que tudo era normal. Então, assim, eu acho que o lockdown ele pode ser necessário, sim, para conter esse avanço, porque hoje está muito difícil, as pessoas estão adoecendo cada vez mais, os empresários naturalmente vão ter uma perda, com certeza, mas é importante preservar vidas. Eu acho que a economia é fundamental para o país, mas mais do que isso são vidas, e vidas importam, vidas negras importam, e a gente tem que ter um olhar diferente nesse sentido. Então, assim, eu acho que, nesse ponto, os governantes estão corretos em trabalhar na forma do lockdown. Eu acho que, depois dessa pandemia, o mundo vai mudar. Eu acho que muita coisa vai ser diferente, eu acho que a gente vai ter que prestar muita atenção na questão dos empregos, eu acho que isso vai ser fundamental, mas eu vejo de uma seguinte forma, preservar vidas hoje é fundamental. Assim, eu concordo com tudo que você disse, só que eu estava pensando, do ponto de vista de um morador de uma comunidade, que ele vive de bico, vamos dizer assim, né? Ele não está conseguindo, até o momento, ele não conseguiu receber o auxílio, e aí, de repente, decreta-se um lockdown aí de 30 dias. Né? Quer dizer, ele não tem assistência do Estado, e ele não tem uma reserva, uma poupança para, vamos dizer assim, segurar as ondas durante esses 30 dias. Como que você vê? É lógico, políticas, programas de governo seriam necessários para isso, mas nós não temos, nesse momento, essas políticas. É nesse sentido a minha preocupação. Se decretarem um lockdown de 30 dias que seja, como que essa população poderia sobreviver? Eu acho que o lockdown ele é
é aquela coisa de dar um start. Fala assim, ó, fica em casa. Se cuida, porque senão ninguém vai às ruas e a situação vai acabar ficando pior. Mas claro que uma população mais carente, a população que vive em comunidade, que às vezes não tem emprego e o cara precisa de fazer um bico, ele vai sofrer com isso, né? O sofrimento vai ser muito grande. Mas também é importante dizer que muita gente hoje está deixando de contratar um bico como se ele fosse um pedreiro, como se ele fosse um pintor. Muita gente está dificultando isso até para não trazer o problema para dentro de sua casa, como muitas pessoas não estão indo às ruas dentro de sua comunidade, porque também está recebendo agora o auxílio, e muita gente está com ações solidárias, levando cesta básica. Olha, é uma coisa difícil. Eu acho que a dificuldade das pessoas serão enormes, mas eu acho que ela tem que pensar na vida. Eu sei que para uma população que não tem de onde arrancar o alimento, ela acaba não se preocupando muito com isso, né? Ela se preocupa mais trazer comida para dentro de casa, claro que é fundamental, mas é importante dizer, Bragança, que hoje no Brasil tem em torno de 13 milhões de desempregados, tem quase 6 milhões de desalentados, aqueles que deixaram de procurar empregos, e mais de 40 milhões de pessoas na economia informal. São pessoas que realmente vão necessitar do auxílio emergencial. Lembrando que, no início da discussão do auxílio, o governo federal queria colocar como ajuda R$200 por mês, e graças aos partidos de esquerda, até de centro, eles conseguiram mudar o projeto do governo e passou para R$600, podendo chegar a R$1.200 para mulheres que são chefes de família. Mas também, hoje, 35 bilhões de pessoas já receberam, ou melhor, desculpa, 50 milhões de pessoas já receberam o auxílio emergencial, mas 3 milhões e 500 mil pessoas ainda não receberam. Então, assim, é importante que as pessoas tenham isolamento, que se inscreveram vão receber o auxílio, mas eu entendo também a necessidade das pessoas que ainda não têm ou foram negadas e precisam sobreviver. Eu acho que a solidariedade nesse momento ela é fundamental. Exatamente, concordo com você. Almir, eu quero te agradecer demais. Eu acho que essas questões a gente precisa debater cada vez mais, discutir, colocar a sociedade a par. A iniciativa desse canal é para ser um contraponto à mídia tradicional, que não debate essas questões que são fundamentais e quando noticiam, falam assim, rapidamente, não entram nos detalhes. Eu acho que a gente precisa cada vez estar fazendo isso mais. Então, assim, por isso eu gostaria de te agradecer demais essa oportunidade e deixar o canal Ser Político aqui aberto a essas questões, tudo que envolve a população negra, a questão da história, dos porquês. Eu gostaria de fazer novamente outras entrevistas, outro bate-papo com você e com convidados também. Você pode convidar outras pessoas para a gente fazer um bate-papo aqui com várias pessoas, colocar mais pessoas no assunto para a gente estar discutindo essas questões. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade de fazer isso com você. Então, deixo para vocês suas palavras finais, desde já te agradeço demais. Bragança, obrigado pelo convite. Eu acho que esse tema é um tema bastante amplo. Quando você vai fazer a discussão sobre preconceito e discriminação, ele envolve outras questões. Eu só queria pontuar uma coisa: enquanto o presidente da República ele coloca uma série de questões para desviar a atenção da população, ele acaba nesse momento embutindo outras coisas. Lembrando que o auxílio emergencial, ele até hoje nem todos receberam. Foi um debate que foi aprovado na Câmara, no Senado, e o presidente demorou a sancionar, mas o presidente ele foi muito rápido em liberar R$1,2 trilhão para os bancos. Isso foi uma rapidez absurda. Lembrando também que durante o período no dia 26 de março, especificamente, o governo colocou uma resolução número 11. Essa resolução, ela permite expulsar todos os quilombolas da região da base de Alcântara. Na década de 80, o governo já tinha feito isso, para criar a base de Alcântara, aquela região
foi tomada com mais de 70% do território para a base, e hoje eles estão terminando de expulsar o restante dos quilombolas da região. Lembrando que isso faz parte de um acordo com os Estados Unidos para ceder a base de Alcântara. Então, assim, quem sofre na ponta é a população negra. E muita coisa que o governo coloca aí no espaço público para discussão, participar de uma passeata para gerar uma polêmica, por trás ele vai empurrando esse tipo de coisa. Então, são coisas importantes que a gente precisa debater, porque tudo em função do coronavírus, né? Porque é o momento que ele aproveitou para colocar as coisas que as pessoas não estão percebendo. Mas, obrigado pelo convite, eu acho que a gente pode continuar debatendo esses temas de uma forma mais política, dentro dessa questão mesmo dos quilombolas, e tem outras questões que a gente precisa também debater. Obrigado a você, eu sei que o programa é bastante importante, o Ser Político realmente é um contraponto a essas mídias que não dão espaço para a gente estar colocando os problemas da população negra, dos pobres e dos mais carentes desse Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, amigo. Um grande abraço. Obrigado por tudo. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.